né, as mídias sociais. E o texto básico que nós estamos estudando é Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Eu creio que hoje nós vamos encerrar esse estudo. Tá? 2 meses, né? 25, né? Eu acho que hoje nós vamos, talvez eu consiga terminar hoje. Eu vou pedir um irmão, por gentileza, para essa carreira aqui, ó. Isso aqui é apagar, tá, João? Quantos irmãos que acharem Romanos 12, versículo 1 e 2, sentados mesmo, irmãos? Eu quero ler com os irmãos em voz de coro, versículo 1 e versículo 2. Todos encontraram? Então vamos ler? 1, 2, 3. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Curva a sua cabeça, Pai, em nome de Jesus. Mais uma vez nós te adoramos, glorificamos o teu nome e somos gratos, Senhor, por esta oportunidade. Abençoa a minha vida, abençoa a tua igreja. Ó Deus, que nós venhamos aqui nesta noite falar aquilo que o Espírito Santo nos autorizar e que seja, Senhor, para a edificação da tua igreja. É o que eu te peço agora e sempre. Amém. Gabriel, a lâmpada aqui atrapalha? Não? Vamos lá, meus amados. Nós estamos estudando sobre a igreja e as redes sociais. E aí, logo após, nós colocamos ali uma interrogação. Será que é sociais mesmo? Sociais? Então, é um grande desafio da igreja, nesse momento, é conseguir fazer as coisas neste mundo, mas sem se contaminar com este mundo. Ou seja, usar aquilo que é para edificação pessoal e espiritual de cada um. Mas ao mesmo tempo nós não podemos sair daqui antes que Jesus venha nos buscar, o que Ele nos recolha. Mas até isso, até nessas duas situações acontecendo na nossa vida, nós precisamos então ter uma vida espiritual pautada no princípio de fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus sobre as nossas vidas? Que nós tenhamos um corpo, uma alma, um espírito voltado para as coisas do Senhor. Logo quando eu absorvo mais o meu tempo, ou seja, coloco as minhas prioridades, coloco a minha vontade, ela começa a superar a vontade de Deus sobre a minha vida, eu estou vivendo de forma perigosa, espiritualmente falando. Porque a Bíblia diz que a carne e o espírito, eles andam brigando diariamente, né? O espírito tenta sufocar a carne tenta sufocar o espírito, mas o que tem que prevalecer na nossa vida é exatamente isso, é a vontade do Santo Espírito sobre as nossas vidas. Então, o que o Senhor tem nos feito nesse período é nada mais do que nos dando a orientação na sua palavra. E se eu fosse fazer uma analogia que Paulo escreveu à igreja de Roma, aí mais de 2000 anos atrás, quase 2000 anos atrás, eu observo que essa palavra é muito atual, onde ele diz o seguinte, no versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus sobre as nossas vidas? Que nós sejamos salvos. Qual é a vontade de Deus sobre a nossa vida? Que nós tenhamos a santificação de Cristo Jesus. Para isso eu tenho o quê? Que deixar as coisas do mundo, né? Ela não pode prevalecer sobre a minha vida. Então, uma das coisas que tem assim sufocado a igreja ultimamente são
são as novidades do mundo. O mundo cada vez mais tem nos mostrado algo novo ao olhar do mundo. E a igreja às vezes se encanta muito com o novo, mas esquece de fazer o renovo, que é o renovo espiritual diário. Ou seja, ser crente, ser servo do Senhor, não é tempo de casa. Não é 1 ano de casa, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 30 anos, 20 anos, 40 anos. O Senhor diz o seguinte: muitos são chamados e poucos são escolhidos. O ladrão, quando foi salvo na cruz do Calvário, ele não tinha tempo de casa, de crente. Naquele momento ele se arrependeu e disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. Então o que ele recebeu naquele momento? A salvação. E às vezes aqueles que seguiram Jesus aquele tempo todo não vão ter a oportunidade de estar com Ele na glória. Então a salvação, ela tem que ser buscada diariamente. Não adianta dizer: não, eu já orei essa semana e vou ficar o resto do mês sem orar. Não, nós temos que orar toda hora, né? A Bíblia diz que nós devemos orar e vigiar, não é isso? Vigiar e orar, porque se você orar e não vigiar, tudo aquilo que você fez joga por terra por uma atitude ou uma ação, às vezes induzida pelas coisas do mundo. Então, uma das coisas que mais tem sufocado a igreja é a novidade de vida, mas não a novidade de vida com renovo espiritual. Então Paulo coloca aqui que essas coisas não devem colocar um conformismo na nossa vida. Por exemplo, é assim mesmo, não tem jeito. Não tem mais jeito. Tem sim, jeito tem. Jesus é a solução para uma geração em crise, né? Então nós vamos ficar a partir de 64, Gabriel, né? Então nós vamos começar aqui. Eu tinha encerrado terça-feira que passou sobre os jovens, mas eu tenho alguns dados sobre as crianças que eu queria passar para os irmãos aqui. Por exemplo, pornografia online é um grande desafio hoje que a igreja tem enfrentado. Pornografia online. Porque, irmãos, observe, eu tenho uma tela de computador, eu e o computador, mais ninguém. Então eu me sinto tão seguro de fazer o que eu quero, porque ninguém está vendo. Essa é a realidade de quem usa os meios de comunicação, a internet, para pornografia. Interessante que pastor de Camboriú, como é que chama lá? O pastor Gessino, não é isso? Né, Gabriel? Pastor Gessino, né? De Camboriú. Ele teve uma revelação interessante em Camboriú, que muitos pregadores que passaram o Congresso de Gideões, em Santa Catarina, que pregaram, que falaram muito de Jesus, muitos deles viviam na pornografia online, viviam na prostituição e no vício, até de droga. Você fala assim: mas como isso? Porque nós estamos vivendo o tempo dos falsos mestres. Nós estamos vivendo o tempo de que a igreja, cada vez mais, ela se encanta com a apresentação humana e esquece da apresentação do Santo Espírito de Deus. Então esse tema pornografia online é uma coisa que nós temos que ter muito cuidado, seja pastor, seja obreiros, seja irmãos, irmãs, jovem, adolescente. Porque se você está na frente de uma tela e achar que ninguém está te vendo, você está enganado. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo está abominando tal ação. Então, esse é o risco silencioso que muitos crentes estão morrendo espiritualmente pela pornografia online. E aí, nós vamos falar um pouquinho sobre criança e adolescente. A conclusão do estudo: pornografia, desigualdade de gênero e agressão sexual contra mulheres.
Esse é o tema de um estudo feito pela pesquisadora brasileira Lila Cisne Frota da Abreu, na Universidade de Potsdam, na Alemanha. Foi assustador ou assustadora esse estudo que a pesquisadora Lila fez. É um estudo que demonstrou algo que nós, humanamente, assim, sem fazer uma pesquisa profunda, você não consegue ver essa realidade. Por gentileza, Gabriel. A Lila entrevistou universitários brasileiros e revelou que 99,7% deles já haviam acessado conteúdo pornô, ou seja, pornografia online, conteúdos pornô online. Entre os mais assíduos, eram maiores os casos de agressões sexuais contra mulheres. O fenômeno inclui desde passar a mão e tirar peças de roupa, passando por coerção sexual até estupro. Quero só fazer um paralelo com esses dados com o telejornal, 2 telejornais que eu vi agora no final da tarde. Todos eles faziam alusão, Brasil Urgente e Cidade Alerta, faziam alusão de um pai, a mãe, o irmão mataram a filha. Pai, a mãe, o irmão mataram a filha. Como eles chegaram a essa conclusão? 3 anos, 2011 até 2014, o pai ia todo dia na delegacia para saber, aliás, 2 vezes por semana, para saber como estava a investigação sobre a morte da filha. E ele acusava sempre o namorado. Isso é um dado. Outro dado, outra reportagem, era que o tio morava no quintal, juntamente com a irmã, que tinha esposa e 2 filhas. Morava no mesmo quintal. Ele, durante 7 anos, estuprou 2 sobrinhas. Uma de 10 até os 17, uma de 12 e hoje está com 19. Tio, irmão da mãe, estuprou as 2 sobrinhas. Então, o que eu quero dizer com isso? Não temos dados dessa reportagem, mas há algo que está assustando demais. Outro caso também que eu vi no telejornal é que um bombeiro civil casado, 33 anos, com 2 filhas, já estuprou mais de 15 mulheres. Interessante, irmãos. Não sei se é interessante isso, talvez estarrecedor. Evangélico, presbítero de igreja. Reportagem, telejornal agora nacional. O que é isso, irmãos? Ele alegava que ele tinha dificuldade erética, ou seja, ereção, de ter relação sexual. E ele quis comprovar com a sua atitude de que ele era macho, segundo ele. Mas isso é, sem dúvida nenhuma, desvio de caráter sexual e espiritual. Porque as pessoas que vivem enfurnado no tal da pornografia, qual é a tendência dessas pessoas? É fazer aquilo que é apresentado lá. É fazer aquilo que os sets de filmagem trabalham para demonstrar um sexo selvagem que não existe, que é danoso, que leva à agressão a mulheres, leva à coerção, leva até estupro. Hoje nós temos um problema sério nos ônibus. O Batista aqui é motorista de ônibus, tal em encoxar. Mulheres já não têm mais liberdade de andar no ônibus, se ainda mais estiver cheio, porque os homens já chegam e começam então a ralar, encostar nas mulheres e até dentro. Irmãos, eu estou falando isso porque é uma realidade. Isso aconteceu com minha filha. Eu estou falando isso que aconteceu com uma das minhas filhas. Eu estou falando isso porque aconteceu com minha filha.
Então, se nós não tivermos uma advertência clara do que está acontecendo, e se pegarmos o texto de Paulo e dizer, ó, não vos conformeis com este mundo, só vamos transformar esse mundo, irmãos, com oração, com joelho. Ninguém vai conseguir transformar as dificuldades, o desvio de caráter espiritual e moral da sociedade, de muitos que às vezes estão no nosso meio, se não for no joelho. Não vai ser na moral, não vai ser cadeia, não vai ser prisão, não vai ser assassinato, não vai ser justiça com as próprias mãos, mas é Jesus libertando este mundo. E muitos que acham que estão libertos, não estão libertos, porque estão trilhando um caminho que vai levar à perdição eterna. E a igreja precisa, irmãos, de uma forma ou de outra, de estar despertando para coisas tão importantes e tão sérias que está acontecendo no meio da sociedade. Então observe que é uma entrevista que chama atenção. Se for 100 pessoas que forem entrevistadas, vamos colocar 200 pessoas que forem entrevistadas no seu número, 198 pessoas acessam pornografia online. Isso são universitários, pessoas que a sociedade coloca como uma parte seleta que estão buscando a informação, a cultura e a ciência. Estão buscando, então, aí, pornografia online. E outra coisa, isso leva ao quê? As pessoas, então, a automaticamente querer fazer aquilo, abusar, passar a mão em mulheres, passar a mão em criança, né? Abusar e levar até o fato extremo que é o estupro, que o estupro nada mais é do que uma agressão física e também uma agressão da alma, que é uma cicatriz que a pessoa, principalmente a mulher ou a criança, leva para o resto da vida. Vive uma cicatriz que não se fecha, uma ferida que não se fecha, não se cicatriza, fica aquela marca ali e dói para quem já passou por esse processo. Por gentileza, amigo. Uma pesquisa recente revelou que no Reino Unido, nós estamos falando da Inglaterra, país de primeiro mundo, 1/3 das crianças de até 10 anos já havia acessado algum tipo de conteúdo pornográfico online. Nós estamos falando de um país de primeiro mundo, né? Então, crianças até 10 anos já haviam acessado algum conteúdo pornográfico. Outro dado interessante, mais de 80% dos adolescentes de 14 a 16 anos ou faziam, ou fazem, né? Segundo a pesquisa, faziam regularmente. O que é regularmente? Todo dia acessavam sites e conteúdos pornográficos. Aí vem uma pergunta que todos nós, como pai e mãe, queremos perguntar: será que os nossos filhos estão passando por essa situação? Claramente, irmãos, claramente. Todos os nossos filhos estão sujeitos a esse massacre de informação pornográfica. Tudo que você pega hoje, todo marketing, seja na área comercial, na área industrial e de serviço, todo marketing está voltado para a sexualidade. Se você passa na rua, na avenida, nos grandes centros, você vai ver outdoors de homens, mulheres, modelos apelativos. Se você vai vender um carro, coloca o que lá? Mulheres de mini saias, coloca rapazes todos formosos, para que você então atraia o homem para o carro e atraia a mulher para o carro, a comprar. Então tudo hoje é o apelo sexual. E as nossas crianças estão, sem dúvida nenhuma, acessando esses conteúdos, que nos leva a uma situação de desconformidade com a palavra do Senhor. Outro dado também, e 70% dos entrevistados disseram nunca ter feito sexo. Ou seja, essas pessoas que acessaram, 80% que acessam regularmente os sites pornográficos, 70% deles, segundo a entrevista, não fizeram sexo. Ou seja, são pessoas que não tiveram contato físico, o que torna a experiência na internet sua única referência sexual. Então são referências errôneas,
contrárias ao que diz a palavra de Deus, e são experiências que levam a violências, muitas vezes domésticas, e violência física entre homens e mulheres. Para a sexóloga Laura Miller, autora do livro Educação Sexual em 8 lições, o problema é a exposição cedo demais. O que ela quer dizer? Todos nós somos assexuados, homem e mulher, ou seja, criança, menino e menina. Eles vão tender a uma idade, a sexualidade é normal. Isso Deus fez macho e fêmea. O problema não está em desenvolver a sua sexualidade com segurança, desenvolver a sexualidade dentro do padrão da palavra. O problema está em como desenvolver e a hora de desenvolver essas questões. Que aí nós temos crianças de 12 anos com bebê no colo, né? Temos crianças vivendo na prostituição com 11 anos de idade. O telejornal agora também diz que 2 crianças de 12 e 13 anos pegaram carona na autopista e tiveram que passar a noite no meio do mato, porque quem deu carona queria estuprar as 2. Elas correram, entraram no meio do mato, passaram a noite toda arranhada. Então o problema está exatamente a exposição das nossas crianças, dos nossos jovens a esses conteúdos que levam a ações estarrecedoras, que muitas vezes nos leva a pessoa à morte. Então a exposição cedo demais vai aguçar algo que nós não estamos preparados, porque quem namora para quê? Para casar, né? Eu entendo assim. Eu namorei 1 ano e 7 meses e me casei. Agora, o que está acontecendo com as crianças, os jovens, adolescentes? Eles estão namorando, fazendo, é o chamado sarro, né? Pega um, pega o outro, pega um, pega o outro, e virou uma baderna essa questão. E aí tem doenças, aí tem crianças estupradas, tem pessoas com 2, 3 filhos ainda com 15 anos. Por quê? A exposição cedo demais. Isso está acontecendo dentro das igrejas também. Isso. Para crianças, esse tipo de material é totalmente não recomendado. Ou seja, esse material, criança não pode ter acesso. Porque a criança está formando ainda a sua intelectualidade. Ele está formando ainda o seu caráter, né? Ele está amadurecendo a sua mente. Então ele não pode amadurecer com uma visão errônea de algo que é abominável diante de Deus. Não o sexo, a forma como estão fazendo. Já a partir da adolescência, entre 15 e 17 anos, é difícil barrar esse acesso. Sabe por quê, irmãos? Entre 15 e 17 anos é o ápice do hormônio. Todo adolescente de 15 a 17 anos está com hormônio, irmãos, estourando a cabeça. Então a tendência dele, se ele não tiver voltado para as coisas do Senhor, é buscar esses conteúdos pornográficos. É neste momento que o rapaz, ele começa, igual aqueles galizezinhos, aqueles franguinhos, né, a ciscar para o lado das menininhas, né? E é nesse momento também que as menininhas começam a abrir as asinhas, né? Então, se nós não tivermos um conhecimento do que é certo diante da palavra de Deus, esses adolescentes, essas crianças vão partir para uma coisa que a Bíblia condena e que não vai estar no céu, que é a fornicação. Jovens se relacionando sexualmente, às vezes até dentro da igreja, às vezes não, muitas vezes dentro da igreja. Isso no mundo é normal, né? Se você pegar aí um jovem, uma jovem virgem de 20, 25 anos aí na sociedade, ela é cafona, né? É cafona. Então isso é o quê? É conteúdo, é exposição demais da pornografia. E a internet, ela veio colaborar muito com isso, porque, como eu disse, é um momento privativo entre uma tela de computador e uma pessoa com conteúdos altamente pornográficos.
Vamos lá. Então é difícil você barrar esses adolescentes de 15 a 17 anos. Mas pais e escola, ou escolas, podem estar atentos, de modo a passar a noção de limite e o conceito de que existe 1000 maneiras de viver o sexo, sendo que a melhor é a saudável e a afetiva. A melhor forma de se relacionar sexualmente é a saudável e a afetiva. O que quer dizer? Aqueles que efetivamente têm amor, não sexo feito de forma mecanicamente, como a sociedade tem pregado. Quanto mais, não. O sexo foi feito para homens e mulheres no casamento, onde eles possam desfrutar daquilo que Deus permitiu o homem e a mulher. Que aí com isso vai ser o quê? Algo saudável, sabe, irmãos? E afetivo, com amor. Nós estamos vivendo, infelizmente, uma onda muito errada dessas questões. Por isso que a praga está instalado no meio da sociedade. É doenças e mais doenças, porque a promiscuidade, a pornografia tem levado os homens e as mulheres à promiscuidade. E a internet, ela tem colaborado muito com isso. O que fazer para a tecnologia? Aí, vou encerrar. Nós já paramos agora sobre crianças, jovens, adolescentes. Agora vamos falar sobre o grande problema hoje da internet no meio dos casais, né? O que fazer para a tecnologia não atrapalhar a relação do casal? Quantas vezes em uma mesa de restaurante não vemos um casal com seus celulares, cada um em seu universo, com cabeças baixas, olhando fixamente para as telas dos telefones? Se você, às vezes até nós aqui mesmo, vamos comer a pizza, vamos lanchar, sentam-se todos à mesa, na cadeira, não sentam na mesa, né? Senta junto à mesa, na cadeira, e a primeira ação é tirar o celular, e começam. Isso, eu estou falando às vezes numa reunião de jovens, de adolescentes, de irmãos e irmãs. Agora, aqueles momentos em que o casal poderia estar desfrutando de um relacionamento, de uma conversa boa, de uma história, de algo que aconteceu, isso acontece muito na mesa de restaurante, ou numa mesa de jantar em casa, ou numa mesa de almoço. Aí, em vez deles conversarem, fazer uma refeição abençoada, estão lá, cada um no seu celular, fazendo não sei o que, mas com os compromissos muito mais importantes do que conversar com o seu parceiro. Nós vemos isso direto, nós vemos isso nos ônibus. Eu saí da igreja aqui e falei com Margarete, né? Margarete é uma Milena, acho que foi domingo, se não me falha a memória. Domingo ou quinta-feira que passou. Saímos aqui, no final ali perto do posto de saúde, tinha 4 jovens sentados. Interessante aquilo. 4 jovens sentados. Eu acho que é na porta de um comércio ou no meio-fio. Os 4, um do lado do outro, cada um no seu celular. Interessante aquilo. É a realidade. 4, eu creio que são 4 amigos, e os 4, cada um olhando o seu celular ali, mexendo não sei o quê. Essa é a realidade. Acontece isso muito com os casais. Tem acontecido muito mesmo. Por gentileza, passa. O comportamento é cada vez mais comum. E não são só os celulares que embarcam o meio de campo. Ou seja, aquele momento de você se relacionar com o seu companheiro. Há também os tablets, os computadores e os videogames. Eu tenho visto permanentemente algumas figuras de famílias dos anos 80 e família dos anos 2000. Né? Famílias lá